dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí de dia, de tarde ou de noite esse vídeo aí. Vai mais uma aula de ciências, tá? Nessa sexta-feira, dia 19 de 3 de 2021. É a aula que vai estar na página 45 da apostila de vocês. Então se senta aí, pega a apostila e vamos estudar hoje mais uma vez, tá? Gente, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o desmatamento. O título do texto que tem lá na apostila, o textozinho, é Desmatamento, Prejuízo para todos os seres vivos. E aí, gente, o desmatamento, por que ele causa um prejuízo para todos os seres vivos? Porque ele retira o habitat de todos os animais. Então, o desmatamento nada mais é do que o corte das árvores de uma determinada região, da vegetação em si, das plantas nativas, para ganhar aquele espaço, seja para construção, seja para plantar outros tipos de vegetais ou para criação de gado, por exemplo. Muito do desmatamento acontece para isso, tá? Então as pessoas olham aquela região de mata, a gente falou na aula passada sobre a Mata Atlântica e eu falei para vocês que grande parte dela já foi desmatada, né? Que hoje só tem 4%, ou seja, bem pouquinho mesmo. Ou seja, então o que quer dizer com isso? Que as pessoas foram naquela mata e retiraram a mata para fazer uso do espaço ou da madeira, das árvores, né? E o que é que traz de ruim isso? Bem, primeiro, quando você retira as árvores, você causa um desequilíbrio em todo o ecossistema. As árvores, elas são responsáveis por mandar grande parte da água para a atmosfera, gente, certo? Então, por que chove em um lugar? Porque existe água na atmosfera, no ar, certo? E essa água que tem no ar para causar chuvas, ela vem tanto dos oceanos, então a água do oceano evapora, quanto também das florestas. As florestas, elas transpiram, tá? As matas, elas começam a liberar um pouco da água para a atmosfera. Então, essa água da atmosfera, pertencente às chuvas, se perde no desmatamento. Outra coisa que se perde é a pureza do ar de uma região, tá? As matas, as plantas, elas estão constantemente produzindo também oxigênio e estão limpando o nosso meio ambiente. Apesar de que as plantas, quando dá na fase da noite, elas consomem grande parte do oxigênio que elas produziram, mas mesmo assim elas conseguem manter o ar limpo, o ar puro, diferente de quando a gente tem as cidades compostas por carros, que estão sempre poluindo o ar, as indústrias e tudo mais. Então, além de tudo isso, as plantas, as matas, elas são fundamentais para os animais que lá vivem. Então, quando você desmata uma região, você está matando também a vida animal daquele local, né? Os animais, eles perdem o seu habitat. O que é habitat? É a casa deles, o lugar de morada dos animais. Então, se você tira as árvores, você fica sem os habitats dos animais e eles vão acabar sendo extintos ou vão morrer de fome ou vão nas cidades onde as pessoas vão matar. Então, os motivos que acontecem no desmatamento, os principais são quando os homens querem espaço, seja espaço para plantar lavoura, tá? E aí aproveita, planta a lavoura, usa agrotóxico e o agrotóxico polui o meio ambiente, que é o veneno que a gente bota na lavoura, né? Muita gente bota. Ou eles querem um espaço para criação de animais, para criar gado, criar outros animais para o abate, ou seja, cria o gado para matar o gado, ok? Ou para fazer uso da madeira, eles tiram as árvores para vender a madeira, ou para queimar aquela madeira, fazer carvão, ou para construir com aquela madeira alguma coisa, móveis ou construção civil, ou para fazer uso do espaço, que é o que aconteceu com grande parte da nossa Mata Atlântica, né, que a gente perdeu para o espaço ali, virar as grandes cidades onde eram matas,
ok? Então o que é que a gente vai fazer aqui na atividade de hoje? Vocês vão ler esse texto tá bem simples mesmo. Eu não vou ler porque eu já dei a explicação aqui, a grande explicação, mas eu vou fazer a leitura das questões para que vocês possam acompanhar o que está sendo pedido na questão, tudo bem? Então acompanha na apostila de vocês aí o que é que diz o primeiro. A primeira questão diz assim: de acordo com o texto, podemos compreender desmatamento quando? O que é que ele está perguntando? Ele está perguntando o que é o desmatamento, de acordo com o texto. Então você dá uma olhadinha no texto e vê o que é o desmatamento. Vai ter 5 opções e você vai marcar uma das opções, tá bom? Na questão 2 diz o seguinte: assinale o que vai acontecer se cortarmos todas as árvores. Então, eu já falei aqui o que acontece se a gente cortar as árvores. O que acontece quando a gente desmata um local. O que acontece das opções? Você vai ler as opções e vai marcar uma. Eu vou ler essas opções. Vamos lá. Letra A diz assim: a terra vai secar. Eu disse que a terra iria secar aqui no vídeo, ou tem no texto isso? Aí você marca se tiver. Mas não foi bem isso que eu falei, né? Letra B, vai chover. Vai chover se a gente desmatar? Não, tá, gente? Deixar bem claro isso. As matas, elas são sim responsáveis por grande parte das chuvas, tá? Então, se a gente tirar, aí é que vai diminuir o número de chuva de um local. Se tiver grandes matas, se tiver mais plantação de árvores, aí aumenta o índice pluvial, que é o índice de chuvas, tá? Os animais vão morrer, tem a opção letra C, os animais vão morrer se a gente desmatar, e aí? Letra D, os rios vão secar. Letra E, vai aumentar a quantidade de lixo. Não tem nada a ver o lixo e o rio, eu não falei sobre o rio e ia secar ou não. Vamos lá. Terceiro, que tipo de agressão à natureza está sendo mostrado na imagem? E aqui a gente tem uma imagem, né, de uma pessoa aí cortando as árvores. Então, do que essa imagem está falando, você só vai marcar aí a opção, tá bem simples também. E o quarto diz assim: assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. E aí você vai colocar em uma dessas casinhas aqui um V ou um F na questão 4. Tudo bem? E você lê a frase e marca V ou F de verdadeiro ou falso. No 5 fala o seguinte: na sua opinião, por que o machado do homem é mais perigoso do que a foice da morte? E aí a gente tem essa imagem aí mostrando o machado do homem e a foice da morte. E na imagem fala assim, ó: Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso do que sua foice. Gente, por que o machado do homem é mais perigoso do que a foice da morte? Essa imagem, essa questão me trouxe uma grande reflexão, tá? Você pode responder ela de diversas maneiras, mas a gente pode entender aqui também que a morte é uma coisa que vem para todos, né? A gente um dia vai morrer, você, eu, todo mundo. Só que a morte, ela não é feito o machado do homem. Por quê? Porque a morte é uma coisa que acontece eventualmente, tá? A morte é feita na natureza de forma controlada. Então, um animal morre controladamente para outro sobreviver, outro se alimenta dele. Já a foice do homem não. O machado do homem, ele é descontrolado. Ele mata tudo, sem nenhuma pena, sem nenhuma dó. Acaba com tudo. Então, a foice da morte, ela está ali para a natureza como algo que é natural e que controla o meio ambiente. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você quiser curtir, curte. Compartilha aí com seus colegas de classe e até a próxima aula. Valeu!